Olá, senhores e senhoras italianos! Mais uma aula aqui no curso prático da Cidadania Italiana 2017. E hoje nós vamos falar sobre cidadania no Brasil. Muitos de vocês entram em contato comigo falando: Fábio, você sempre fala da cidadania italiana na Itália, eu sei que o blog nasceu da sua experiência fazendo o seu processo sozinho na Itália, porém o meu caso é diferente, eu vou fazer o processo no Brasil, eu não vou para a Itália, não tenho interesse, e dificilmente você fala sobre processos de cidadania italiana diretamente no Brasil através dos consulados. E se você puder, por favor, fale sobre isso, é muito importante, porque ninguém fala, essa é a realidade. Na verdade, ninguém fala sobre cidadania no Brasil porque a grandíssima maioria, ou não, né? Na verdade, a gente pensa que a grande maioria vai para a Itália fazer o processo, mas será que é verdade? Bom, enfim, chegou o momento. Hoje, esta aula é para você que pretende fazer o processo da sua cidadania italiana, do reconhecimento da sua cidadania italiana no Brasil. E é um fato, nem todo mundo pode ir para a Itália. Isso é realmente, por exemplo, eu falo da minha própria família. Eu tenho 2 irmãos, eu tenho um irmão mais novo e eu tenho minha irmã do meio, eu sou o filho mais velho. E os meus irmãos nunca se interessaram pela cidadania italiana, ou na verdade, até se interessaram em determinado momento. Meu irmão chegou até a legalizar a certidão de nascimento dele na época no consulado, porém, ele nunca pôde largar as coisas pra vir pra cá. Nem ele nem minha irmã, ambos são casados, têm filhos, agora tem filho, ambos também têm filhinhos pequenos, então não tem condição. Se não dá pra ir pra Itália, tem que entrar com o processo no Brasil. E isso é a primeira dica que eu quero te dar. Se você não tem ideia, se você não tem previsão, se você não tem a menor estimativa de vinda pra Itália pra fazer o seu processo, não perca tempo. Entre agora mesmo e faça o seu pedido no consulado italiano no Brasil. Por que eu tô falando isso? Há cerca de 2008, minha irmã falou: Fábio, eu queria ir para a Itália fazer o processo, tal, vamos ver, e nunca veio. Se ela tivesse entrado no site do consulado naquele momento e dado entrada, talvez hoje ela estaria quase para ser chamada para dar entrada no processo. Então, veja, na dúvida, dê entrada conforme as instruções que eu vou te dar aqui, tá? Obviamente que se você já tem planos para vir num futuro próximo, não perca tempo, claro, e comece a reunir a sua documentação, mas isso é para quem pretende fazer o processo no Brasil. Para que você entenda, existem 3 etapas fundamentais e sequenciais para dar entrada no processo no Brasil. Vamos lá. Primeira etapa é a seguinte: enviar o pedido. Você precisa entrar no site do consulado italiano da região que atende a sua residência. Esse negócio de um consulado que atende a sua residência, a gente chama de circunscrição consular. E eu vou te explicar com detalhes nessa aula como que isso funciona. Depois que você envia o pedido, você vai para a segunda etapa, o segundo passo, que é a convocação. Você envia o pedido, entra numa fila. Depois, quando chega o seu lugar na fila, você é convocado pelo consulado para entregar a sua documentação. Ali, a partir daquele momento, você efetivamente dá entrada no seu processo de reconhecimento da cidadania iuris sanguinis, que é o nome da cidadania por filiação que você já aprendeu nas últimas aulas. E por fim, a última etapa é a apresentação dos documentos. Você é convocado, você apresenta a documentação, paga determinadas taxas, que eu vou te explicar quais são, e aguarda a conclusão do seu processo, tá bom? Então essas são as 3 etapas. Vamos ver então com detalhes. A primeira etapa, enviar pedido. O que você precisa fazer? Você precisa baixar, preencher e enviar um formulário de solicitação do reconhecimento. Para isso, nós vamos para o Google e eu vou te explicar como que isso funciona, tá bom? Vamos ver aqui na prática como isso funciona. Bom, a primeira coisa então, você vai abrir o Google e vai digitar Embaixada Italiana Brasília. Primeira coisa que aparece aqui para você, você clica e você entra no site da Embaixada em Brasília. Porque nós precisamos saber qual é o estado, qual é o consulado que atende a sua região. Então olha só, aqui embaixo você tem a rede consular. Clica aqui, vai aparecer os consulados que existem no Brasil. Se você tiver com problemas, você coloca aqui em PT para ficar em português. E aqui nós temos os 7 consulados gerais da Itália no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Obviamente que se você é do estado de São Paulo, ou do Rio, ou de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, e etc., que você já sabe qual é o seu consulado. Só que é o seguinte, se você é do Mato Grosso do Sul, do Tocantins, do Pará, do Amapá, não existe consulados gerais nestes estados. Então você precisa saber qual deles atende a sua residência. Então vamos imaginar o seguinte, clica aqui, ó, Consulado da Itália em São Paulo, deixa eu só abrir uma nova janela. E aqui você tem, sempre ainda estamos ainda no site da embaixada, você tem os dados do Consulado da Itália em São Paulo e aqui você tem, olha só, o link. Mas antes disso, aqui é o que nós estamos procurando. Circunscrição, como eu te expliquei agora há pouco. O Consulado Geral da Itália em São Paulo atende os residentes dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Então, se você vive em um desses estados, este é o consulado que vai te atender. Vamos voltar lá, por exemplo, vamos ver o Rio de Janeiro. Qual é a circunscrição do Rio de Janeiro? Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Ok? E assim por diante. Então você vai entrando aqui em cada um. Belo Horizonte é só Minas Gerais, Porto Alegre também, Curitiba é Curitiba e Santa Catarina. E o consulado de Recife agora atende Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Praticamente todos os estados, ou grande parte dos estados do Norte e alguns do Nordeste, ok? Então, basicamente, ao fazer isso, você descobre qual é o consulado da sua jurisdição. Uma vez que você encontrou o consulado, então se você vive aqui num desses estados, é São Paulo, você clica aqui, Homepage. E você vai automaticamente, ou melhor, diretamente para o site do Consulado Geral da Itália em São Paulo, neste caso aqui do nosso exemplo. Uma vez aqui, você vai reparar uma coisa. Deixa eu abrir vários sites de consulados aqui, ó. Deixa eu abrir novas janelas, porque aí, tirando Brasília... Brasília faz parte... Brasília também além da embaixada, é um consulado, tá? Ela faz parte do Distrito Federal, Amapá, Amazonas, Goiás, Pará, Roraima e Tocantins. Então, também é um consulado. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, aqui a gente tem consulado de São Paulo, eu vou abrir a página do Rio e a página de Curitiba. Então nós temos aqui em várias abas, cada um no seu consulado. Você vai reparar que basicamente quase os sites são iguais, são muito parecidos hoje em dia. Até 2012, 2013 era uma bagunça, agora não, agora eles finalmente seguiram uma linha de... Um padrão, digamos assim. Colocar tudo em português aqui para não ter problemas, para que ninguém deixe de entender. Então vamos lá. Você vai reparar aqui, ó, site do consulado, quem somos, Itália, passaportes, etc. Rio de Janeiro, mesma coisa. Curitiba, mesma coisa. Ok? Então, independente do formato, do exemplo que nós vamos utilizar aqui nesta aula, você vai conseguir seguir. Se você é de outros consulados, você vai seguir da mesma forma. Nem sempre aqui embaixo é a mesma coisa, tá vendo? Aqui já muda, links rápidos. Aqui é o São Paulo de uma forma, Rio de Janeiro de outra e do Paraná é outra. Mas o que você precisa entender é o seguinte, clique em passaportes e serviços. Ó, aqui tem os 3, ok? Aí sim abre a janela de serviços prestados pelo consulado. Olha só, veja aqui também, aqui muda. Aqui, por exemplo, adoções, aposentadoria, aqui já é adoções AIRE, cadastro consular, enfim, cada consulado adaptou, assim como os comunes italianos adaptam determinados sites e principalmente formulários de acordo com a sua própria forma de trabalho. Bom, de qualquer forma você vai procurar aqui cidadania, tá? Cidadania, eu vou abrir os 3 aqui pra gente ter uma ideia da diferença. O Consulado de São Paulo já começa explicando reconhecimento da cidadania italiana iure sanguinis, por descendência, desculpa. Apresentação do pedido de agendamento, aqui tem a ficha, aqui eles explicam mais ou menos, aqui tem um link da lista de espera, que a gente vai falar daqui a pouco, convocações e mais uma série de outras informações. Olha quantas informações que você tem aqui no Consulado de São Paulo. Várias notas, tem uma porrada de coisa aqui, certo? Bom, já no Consulado do Rio, tem aqui as informações gerais, como requerer, acabou. E aqui em Curitiba, convocação, e aqui ele já deixa os links para outras páginas. Então eu vou usar o de São Paulo, que é o mais, digamos que o que tem mais informações e o que nos interessa.
Primeira coisa que você vai fazer, lembrando aqui, ó. Vamos voltar aqui. As 3 etapas, eu te falei aqui. Primeira etapa, baixar, preencher e enviar o formulário. Tá vendo aqui, ó? A apresentação do pedido de agendamento. Baixar a ficha de requerimento. Eu já baixei a ficha de... Cadê aqui? De São Paulo. Baixar de novo. Ficha de requerimento de São Paulo. Esta, você vai encontrar isto daqui, tá? Módulo di richiesta appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana. E aqui sempre em português embaixo. Então fique tranquilo se você de repente não entende bem ainda da língua italiana. Você sempre vai ter, por exemplo, persone residenti nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia a São Paulo, gli stati di São Paulo, etc, etc. E embaixo, pessoas residentes na jurisdição. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui seu nome e seu sobrenome, tá? Então no meu caso eu colocaria aqui. Você pode imprimir esta folha e escrever à mão, não fique preocupado com isso, tá? Então aqui eu colocaria Fábio Barbiero, ou se você quiser fazer exatamente como eu fiz, melhor coisa, tanto faz, tá? Data de nascimento, você vai colocar normal. Enfim, você vai colocar todos os seus dados. Logo de nascita, no meu caso, São Paulo. E assim por diante, tá, gente? Você vai colocar aqui seu endereço no Brasil, seu CEP, cidade onde você mora, estado, seu telefone e o seu e-mail. Aí aqui você encontra o seguinte, este pedido, com esta richiesta, é válida per il richiedente, ou seja, para você e para os seus filhos menores. Então, se você tem filhos menores, no meu caso aqui eu colocaria, por exemplo, Isabela Barbiero e Bruna Barbiero. Ok? Colocarei aqui o nome das meninas. O ascendente italiano. Então aqui você vai colocar o nome do seu antenato italiano. No meu caso, Giordano Barbiero. Data de nascimento, logo de nascimento. Aí é importante que você tenha já o documento. Veja, uma coisa importante. Esta aula está aqui, neste momento do nosso curso, porque daqui para trás, tudo que nós vimos até o presente momento, esta é a aula número 11. Todas as outras 10 aulas, seja você querendo dar entrada no Brasil, seja querendo dar entrada na Itália, você vai fazer exatamente os mesmos procedimentos que eu ensinei até agora. Você vai ter o documento do seu ascendente italiano em mãos, depois você já vai ter pedido uma CNN para verificar se ele não se naturalizou brasileiro, depois você vai pedir todos os documentos brasileiros para verificar se eles não têm erros que necessitem de correção. A única coisa que você não precisa fazer até neste momento é traduzir e apostilar os documentos, ok? Porém, você precisa ter o nome, o documento do seu italiano em mãos para você poder colocar aqui nome, data de nascimento e lugar de nascimento dele. Aqui você vai colocar o lugar e data que você está neste momento, porque você está terminando o formulário. Então, no caso aqui, se você está em São Paulo, então você coloca São Paulo, dia 11 de janeiro de 2017 e você assina. Aí aqui uma nota. Para que a ficha de requerimento seja aceita, deverá ser preenchida pelo requerente a versão original sem nenhuma alteração, impressa em papel simples, sem logotipos, enviada pelo correio a Consulado Geral da Itália, São Paulo, Avenida Paulista, etc, 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 por carta registrada com aviso de recebimento. Vou deixar aqui em outra cor. Ok? Então você vai fazer exatamente isso que eu fiz aqui e vai mandar, neste caso, para o Consulado de São Paulo. Eu quero abrir outros documentos que eu também baixei para você ver. Por exemplo, este daqui é do Consulado Geral da Itália em Curitiba. Você vai reparar que é basicamente a mesma coisa. Deixa eu só voltar lá no site de Curitiba para te mostrar. Então, aqui é Curitiba, certo? Você encontra passo a passo para reconhecimento da cidadania iuris sanguinis e reconhecimento roteiro. Então, quando você clica tanto um quanto o outro, você baixa e olha só, aqui você tem, deixa eu aumentar aqui para você ver, o consulado explicando. Cidadania italiana passo a passo. Inscrição na lista de espera, acompanhar a publicação, acessar os avisos e depois que vai ser convocado, ou seja, basicamente o que eu estou te ensinando nessa aula. E aí eles falam, primeira coisa, inscrição na lista de espera, módulo número 6. O módulo número 6 é exatamente este daqui,
que eu já tinha baixado. Se você não baixou, obviamente, você clica ali naquele link e você vai baixar isso daqui. Veja que é basicamente a mesma coisa. Existe aqui algumas diferenças, mas basicamente nome, seus dados pessoais, aqui os filhos menores, o ascendente, local, assina. Ok? Bom, aqui no site do Consulado de Porto Alegre a gente vê também que tem o agendamento, olha só. Agendamento online, o que é? Aqui ele explica como funciona, para que serve este agendamento, naturalização, passaporte, entrega de documentos para a cidadania italiana. Então, é importante que você saiba, no consulado que atende a sua região, como você envia a ficha, ou seja, como você entra na fila. Cada consulado tem um tempo diferente. Então, por exemplo, voltemos então ali às páginas dos consulados. Eu abri aqui, página do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Porto Alegre. Então aqui, ó, no Rio de Janeiro você tem... Deixa eu só voltar aqui no início para te mostrar como que eu cheguei nessa página. No Rio já existe aqui, ó, lista das convocações para o reconhecimento da cidadania italiana. Então aqui eles têm as pessoas que foram convocadas. Então aqui nós temos as convocações até setembro, outubro, fevereiro, junho de 2016. Lista de convocações. Essa é a última lista. Então aqui está o nome das pessoas, o número do registro. Então você precisa sempre estar presente no site do consulado da sua jurisdição, porque é através do site do consulado que você vai saber se chegou ou não a sua vez. Por exemplo, Minas Gerais, convocação 2008-2009. Isso nos diz que Minas Gerais está chamando as pessoas que deram entrada em 2008-2009. Então aqui a gente pode perceber que está demorando 9 anos para que você seja chamado em Belo Horizonte. Recapitulando aqui, que é muita informação mesmo. O primeiro passo, você envia o pedido. O segundo passo, você entra no site do consulado. Infelizmente, o consulado não vai te mandar um e-mail como fazia até meados de 2009, explicando você foi convocado. Basicamente, você interessado tem que ficar entrando de tempos em tempos nos sites, ou no site do consulado onde você deu entrada, para você poder acompanhar, tá, o andamento dos processos. Via de regra, tem demorado em torno de 10 anos. Salvo o consulado do Rio de Janeiro, que está bem mais rápido, mas, por exemplo, aqui, olha só, estamos no consulado de Curitiba. Os interessados inscritos desde o número 30.001 até 33.000 já podem apresentar os documentos nesse consulado. Essa documentação terá que ser entregue até o dia 9/3/2017. Isso significa que, olha só, esta informação foi publicada em 9 de setembro de 2016. Já faz aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses. Tem mais 2 meses para que essas pessoas que deram entrada possam comparecer. Para consultar sua posição na lista, clique aqui. Vai abrir... Acho que ele vai baixar aqui mais uma planilha do Excel. E aqui você confere se você está nesta lista aqui. Neste caso, se eu não me engano, o consulado de Curitiba não coloca a data que... Não, aqui não tem a data que essas pessoas entraram na fila. Tá? Então eu não sei quantos anos essas pessoas estão esperando no consulado de Curitiba. Porém, eu posso dizer que é sempre em torno de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, essa é a desvantagem se você quer fazer o seu processo no Brasil. Você tem que saber que existe essa diferença de tempo. Enquanto na Itália pode durar 3, 4, 5, 6 meses para você conseguir o seu processo, seu reconhecimento. No Brasil, isso vai levar mais ou menos uma década e não temos como fugir disso. Aí o que acontece? Como você percebeu, existe a convocação. Estamos aqui, etapa 2, convocação. Quando você é convocado, aparece lá o que você precisa levar no momento da convocação. Então, olha só, convocações. Você precisa disso daqui, nome, número e ficha de requerimento. Aqui ele está explicando como funciona as publicações de convocação, tá bom? E aqui eles deixam bem claro o seguinte: os interessados que não comparecerem no dia da convocação perderão a vez e entrarão novamente na fila. Imagine você que uma pessoa ficou 10 anos na fila, perdeu a data e vai ter que entrar na fila de novo. Aí quando chega a vez,
você tem que apresentar a documentação completa conforme especificado nesta página. Aí, deixa eu ver aqui se ele vai já nos mostrar a documentação no dia da convocação. Aqui a gente vai para a etapa 3. Vai chegar o dia da sua convocação, do comparecimento ao consulado, você leva os documentos, paga as taxas e aguarda análise. Quais são os documentos? Basicamente todos aqueles que você já aprendeu neste curso até agora. Registro de nascimento original do seu antepassado italiano, certidão negativa de naturalização, certidões de casamento e óbito, perceba que o consulado exige o óbito. Se o casamento aconteceu na Itália, extrato per delato de matrimônio. Se ele se casou 2 vezes, é necessário apresentar o primeiro casamento. Como eu já expliquei na aula, que não se sabe por que os consulados exigem esse tipo de informação, mas eles exigem. Todos esses documentos têm que estar em segunda via original e inteiro teor, desde o italiano até você. Tudo que você já aprendeu, eu não preciso repetir aqui tudo que você já sabe, porque você já aprendeu nas outras 10 aulas desse curso. Aí você vai precisar também apresentar a ficha de cadastro, cópia do seu RG, ok? Você precisa de um documento de identificação para entrar no consulado italiano, comprovante de residência do local onde você vive, todas as certidões de nascimento e a árvore genealógica que o próprio consulado também entrega como modelo aqui na página. Cada consulado, cada site do consulado tem a sua página, tem lá um modelinho de árvore genealógica. Isso aqui é super simples, ok? Bom, quando você apresenta todos esses documentos, existe o pagamento de uma taxa no Brasil. Esta taxa não existe na Itália. É uma taxa que foi criada há alguns anos somente para quem apresenta documentos no Brasil ou nos consulados. Então, aqui em 2014, a Lei 89 estabeleceu que cada requerente no Brasil tem que pagar 300 euros. Pessoas, eu estou falando maiores de idade. Filhos menores não precisam pagar esses 300 euros aqui. Então, digamos que você entrou com o processo, você tem que pagar 300 euros. Seu irmão entrou com o processo, ele vai pagar 300 euros e assim por diante, ok? Aqui eles explicam que a taxa não vai ser devolvida, independente do êxito da análise. Aí você me pergunta, como assim, Fábio, êxito da análise? Você leva os documentos, você paga as taxas e você aguarda a análise. Por quê? Primeira etapa e a segunda etapa, você não tinha dado entrada ainda no seu processo. Você só tinha enviado o seu pedido e entrado na fila. Agora que chegou a sua vez na fila, que você efetivamente começa... É como se você tivesse... As pessoas que chegam na Itália para dar entrada no processo, é essa etapa aqui. Elas não têm essa primeira e a segunda etapa. Então é como se você estivesse chegando agora num órgão público italiano e entregando seus documentos. Você paga as taxas porque você está no exterior, você não está na Itália, e você aguarda a análise. Infelizmente, essa análise pode demorar outros 6 meses até 2 anos, que é o tempo que a justiça determina que um processo pode levar. Um processo de reconhecimento de cidadania italiana pode levar até 2 anos. Então, os consulados no Brasil, alguns deles, por exemplo, São Paulo, têm demorado estes 2 anos. Outros consulados, em 6 meses, 1 ano, conseguem terminar esta análise. E aí, uma vez que esta análise é concluída com sucesso, você recebe uma nova comunicação dizendo que, a partir deste momento, você se tornou cidadão italiano reconhecido e pode fazer o pedido do seu passaporte no consulado italiano no Brasil. Então, vamos lá, recapitulando? Primeiro, você envia o pedido, como eu te expliquei, ou você faz o agendamento no site, de acordo com o consulado onde você vive, funciona e trabalha. Depois você espera o seu lugar na fila até chegar a convocação. Chegou a convocação, você vai então apresentar os documentos, pagar as taxas. Fábio, como que eu faço o pagamento dessa taxa? Cada site, cada consulado explica também. Por exemplo, taxas. Atualmente, para a entrega da documentação, é cobrada a taxa de 300 euros. As taxas são pagas em reais no momento da entrega, no câmbio fixado trimestralmente pela Embaixada da Itália em Brasília. Isso estamos no site do Consulado de Porto Alegre. Se você for para um outro site, para um outro consulado, o seu outro consulado te atende, você vai encontrar a informação que aquele consulado
exige, por exemplo, em relação ao pagamento das taxas e assim por diante, ok? E aí, quando termina a análise, você finalmente recebe uma comunicação, que aí depende do consulado também, alguns mandam e-mail, outros mandam até uma cartinha bonitinha dizendo: ô fulano, então, você agora é cidadão italiano, a conclusão, o seu processo terminou com êxito, boa sorte, caso você queira, pode já agendar o passaporte italiano aqui com a gente. E o consulado manda para o comune italiano de nascimento do seu antenato. Deixa eu até colocar aqui, vamos criar aqui mais um slide, que esse slide você vai poder baixar. Deixa eu colocar aqui, finalização do processo. No final, o que acontece? O consulado envia ao comune de nascimento do seu antenato sua certidão de nascimento e casamento, se for o caso. Então, essa é a primeira coisa que acontece. Segundo, você pode pedir ao consulado o seu passaporto italiano. Isso é feito diretamente no consulado através de um agendamento no site. Quando termina o seu processo, o consulado vai enviar ao comune de nascimento do seu antenato, não a um comune qualquer na Itália. Tá? Um comune de nascimento do seu antenato, a sua certidão de nascimento. E se você é casado e apresentou a sua certidão de casamento, também vai ser enviada essa certidão de casamento. Se você apresentou a certidão dos filhos menores, sua certidão de nascimento, casamento e dos filhos menores vão ser enviados para o comune de nascimento do seu antenato. O que esse comune vai fazer? A mesma coisa que ele faz quando alguém vem para a Itália. Ele vai pegar essa certidão, vai passar para um livro do comune e vai transcrever esse documento. Fábio, se um dia eu quiser fazer o meu documento ou pegar as minhas certidões, que comune que eu vou? Comune de nascimento do seu antenato. Ok? O passaporte você pede ao consulado. Tá? O passaporte italiano é pedido ao consulado porque é a região onde você reside. Você não pode pedir o passaporte no comune italiano do seu antenato. Você pede no consulado o seu passaporte. E aí você tem lá, quando isso acontece, você não vai mais utilizar o serviço de cidadania, você vai utilizar o serviço passaportes. Aqui explica-se como funciona o atendimento, o agendamento, os avisos importantes, os documentos necessários e assim por diante. Ok? Então, deixa eu deixar aqui em alto. Vamos lá. Dúvidas? Páginas 44 a 47 do Sagabook eu falo sobre a cidadania italiana no Brasil. Se ainda assim você tiver outras dúvidas relacionadas a este tema, o que você já aprendeu neste curso, link na descrição do vídeo. Ok? É isso, gente. Eu gostaria de ter gravado esse vídeo já há muito mais tempo aqui no nosso canal, mas finalmente chegou a hora neste curso, nessa sequência de um vídeo por dia. Lembrando, por favor, clique em gostei se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, clique aqui no meu rosto para se inscrever e a gente se vê amanhã na próxima aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!